apresentar também, né? Eu perguntei sobre você, né? E vou falar aqui um pouco da minha trajetória, né? Da minha experiência. Então, eu assumi agora, né, a disciplina de vocês, vou estar com vocês aqui no processo de tutoria, né? É, e eu entrei aqui nessa UC, né? Então, eu peguei aqui, né, já a quinta UC, né? Que é a parte de montagem ali de controle e acionamento eletromecânicos, certo? Aham, Então, eu venho, né, assim, como formação, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro mecânico também, né? Tenho um mestrado aí na parte da engenharia de produção, certo? E sou engenheiro de segurança do trabalho também. Então, isso como formação acadêmica, né? Então, ali de experiências profissionais, eu já trabalhei em campo, né? Então eu já fui realmente na parte de campo ali, já atuei principalmente em usinas termoelétricas, na parte de geradores, né? Então geradores ali, e vim também da indústria. Então realmente eu tive uma atuação, né, na indústria, principalmente na parte de equipamentos elétricos ali, é aqui em Aparecida de Goiânia, certo? Então, eu tenho aí uma vivência também prática na área e vou contribuir aqui com vocês, principalmente nessa parte aqui da formação do conhecimento, né? Vou ajudar vocês aí a desenvolver realmente essas capacidades, né? Para vocês aí realmente conseguirem desempenhar suas atividades como eletromecânicos, certo? aham, Então, Wallace, que a gente tem, né, nosso ambiente de virtual de aprendizagem, então tem aqui preenchido os nossos cronogramas. É sempre bom ficar atento, né, principalmente aqui na data das entregas das atividades, né? Então, da parte online aqui, a gente tem 4 fóruns de discussões que são avaliativos e a gente tem uma situação de aprendizagem aqui, né, com valor de 21 pontos. Então, o somatório de todas essas participações aqui dão 49 pontos, né? E a parte dos seus encontros presenciais, né, que semana, no sábado que vem, já é o primeiro encontro de vocês, então, cada participação no evento presencial, né, você tem 17 pontos. E o somatório, né, dá 51 pontos. E aí a nota final de vocês realmente vai ser aqui a caracterizar o somatório, né, dos momentos presenciais e do momento online, aham. certo? Então, eu vou passar aqui rapidamente e explicar cada fórum desse daqui, cada SAP, a gente já entra aqui um pouco na parte do conteúdo hoje, tá? Beleza. Então, no fórum de discussão 1 aqui, né, a gente tem as primeiras impressões aqui sobre a pneumática. Então, nesse fórum, né, eu quero que cada um de vocês registre suas primeiras impressões sobre o estudo da pneumática. Quero que informem se já trabalham com isso, ou seja, se já têm conhecimento ali em algum dispositivo, em algum equipamento que funciona, com a energia pneumática, se já tiverem acesso a esse componente, né? E, enfim, tudo que quiserem mencionar sobre o tema. Então, basicamente aqui, né? Você vai falar se tem contato com algum sistema pneumático, se conhece algum sistema que funciona, né? Através do sistema de ar comprimido, né? Se não, faz uma pesquisa aqui sobre o tema da pneumática e diz aqui, né? No fórum aqui, é, é, as suas primeiras impressões sobre o tema, né? Então, realmente aqui falar se já trabalharam, se já viu, o quão interessante é esse assunto, quais as principais, as características que mais chamou sua atenção, certo? Então, esse aqui é o primeiro fórum participativo aqui, tá? Aham, Então, no Fórum 2 já entra a parte da eletropneumática, né, em que você vai ter os processos de acionamento da pneumática, né, junto com a elétrica, certo? Então, nesse fórum, quero que cada um de vocês apresente uma aplicação real ou possível da eletropneumática. Vocês podem postar ideias, né, podem mostrar os diagramas e etc. Ou seja, então aqui, né, no primeiro fórum, a gente viu os princípios da pneumática, né? Então você vai falar ali suas primeiras impressões da pneumática.
E agora a gente já vai ter que a interação, né? Já vai entrar a parte dos acionamentos elétricos e da pneumática, ou seja, uma parte de automação dos sistemas pneumáticos, né? Então aqui você vai realmente aplicar, apresentar uma aplicação real, né? Que você já viu ou que você pesquisou, né? Sobre a eletropneumática, certo? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza, deixa eu só ver aqui se eu tô gravando mesmo, né? Porque vai ficar, vou postar na plataforma para o pessoal ter acesso. Não, tá gravando. Beleza. É, então, a gente viu o Fórum 1, Fórum 2, né? Vamos ver aqui o Fórum 3, que já entra na parte da hidráulica, certo? Então, Aham. então a hidráulica, ela vem da união, né, de dois termos. Então, dois termos ali gregos, de hidro, que remete à água, e a aulos, que é realmente a condução, o tubo, ou seja, a forma de condução dessa água, né? Então, ele é uma parte da física que se dedica a estudar os comportamentos do fluido em movimento e em repouso. Então, é responsável pelo conhecimento das leis que regem o transporte, a conversão de energia, a regulação e o controle de fluido, agindo sobre suas variáveis, né? Pressão, vazão, temperatura, viscosidade. Ou seja, então a gente tem aqui, né, as principais grandezas dos fluidos hidráulicos, né? Então a gente, na pneumática, a gente vai estudar ali realmente os fluidos compressíveis, né, que são realmente gases, vapor, ar comprimido. E na hidráulica aqui a gente já vai fazer o estudo dos fluidos que são incompressíveis, né? Então a gente apresentou aqui um pouco das variáveis que regem esses fluidos, pressão, né? A gente vai conhecer essa grandeza, vazão, né? Temperatura, viscosidade. Então, beleza. Conhecer essas variáveis, bem como seu significado no estudo, né? Daqui nosso, da hidráulica, é muito importante. Então, o que que o fórum aqui pede para vocês fazerem, né? Então, defina o que é pressão, define o que é vazão, o que é temperatura, o que é viscosidade. Então, basicamente, aqui na pressão, você vai falar que a pressão realmente ali é uma força atuando em uma área de contato, né? Falar sobre a definição de pressão, qual que é a unidade de medida da pressão, certo? Vazão, você vai falar basicamente que é uma quantidade de fluido que passa por uma determinada área de seção transversal, ou seja, a quantidade de fluido que passa em um determinado ponto ao longo de um tempo, né? Isso é a definição de vazão. Vai falar, né, quais a unidade de medida dentro do sistema internacional, certo? Vai falar sobre temperatura, né, que é uma grandeza também dos fluidos, né, uma grandeza termodinâmica que vai medir ali o nível de agitação das moléculas, né? Então você vai falar qual que é a unidade do sistema internacional que mede temperatura, certo? Que no caso do sistema internacional é o Kelvin, né? A gente conhece muito temperatura como graus Celsius, só que por padronização, né, nos sistemas de medida, a gente tem que para a temperatura é o Kelvin. Então você vai comentar um pouco aqui sobre temperatura, né? Realmente falar que é uma medida da agitação térmica das partículas, beleza? Vai falar sobre viscosidade. Então, a viscosidade ela é uma característica dos fluidos, né? De resistir ao escoamento. Então, ele é um parâmetro, né, de resistência ao escoamento dos fluidos. Então, a viscosidade ela é muito importante quando a gente tem ali as partes de lubrificação, né? Então, quando a gente tem sistemas mecânicos que atuam com movimento relativo entre as partes, né? Principalmente aqui, por exemplo, dentro da hidráulica, a gente vai estudar a parte dos atuadores hidráulicos, dos atuadores pneumáticos, que são ali cilindros, né? Em que eu tenho um êmbolo, desculpa, um êmbolo se movimentando dentro da camisa do pistão, então tem um movimento relativo ali. E essas duas peças, para não ter um desgaste prematuro, né, eu preciso criar uma camada lubrificante ali, certo? E aí, a viscosidade, ela é muito importante, por quê? Porque realmente eu preciso ter um fluido, né, que de acordo com a temperatura de trabalho desses sistemas, consiga garantir ali uma película, né, protetora da superfície, permitindo ali que elas deslizem, né, uma sobre a outra,
sem que gere um desgaste excessivo. Então, aqui nesse fórum é realmente você falar, né, um pouco, vocês comentarem sobre esses parâmetros, né, sobre as principais variáveis dentro dos fluidos, certo? Tem aqui alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Não, show de bola. No Fórum 4 aqui, a gente vai falar já da parte de automatização e parametrização dos inversores, né? Então, vocês vão pesquisar, né, entender mais a parte dos inversores aqui. Então, a gente sabe aqui que partidas de motores por inversor de frequência e soft starter são opções bem mais interessantes do que partidas por chave compensador, estrela triângulo e outras partidas. Então, quero que você pesquise e me responda duas perguntas. Quais são as vantagens das partidas por inversores de frequência, né? E existe alguma desvantagem nesse tipo de acionamento, certo? Então, aqui basicamente, qual que é o objetivo desse fórum, né? É realmente fazer vocês conhecerem e entenderem mais sobre os processos de partida de motores elétricos. Então, o que que acontece? Quando um motor elétrico ele liga, né? Então, quando a gente dá o start, dá a partida em um motor elétrico, a gente tem, né, que no momento da partida eu tenho uma corrente muito maior, né, do que quando ele está em operação. Esse valor de corrente muito maior é chamado de corrente de pico, certo? Que varia ali entre 5 a 7 vezes o valor da corrente nominal desse motor, certo? E aí, a depender da potência nominal desse motor, o valor dessas correntes pode chegar ali a 100, 200 amperes. Então, são valores muito altos, né? Que se eu não fizer partidas, que a gente chama de partidas indiretas de motores, né? Eu teria que ter toda uma estrutura muito mais robusta para conseguir realmente suportar, né, a partida desses motores, certo? E aí, por exemplo, quando eu falo partidas indiretas de motores, né, a gente tem também a partida direta, que ali motores de até mais ou menos uns 5 CV, né, cavalo, vapor de potência, a gente pode fazer a partida direta, que é o quê? O momento que eu ligo uma botoeira, por exemplo, que eu dou o acionamento, toda a tensão, né, vai ser aplicada sobre os enrolamentos do meu motor. E aí realmente ele vai ter esse pico de corrente, só que não é um valor tão alto, porque a potência nominal desse motor não é tão alta, beleza? Quando eu trato ali de motores, né, um pouco acima desse valor, um pouco assim, acima de 5 CV, por exemplo, no campo industrial a gente encontra muito desses motores mais altos, eu preciso ter alternativas de reduzir essa corrente de partida, certo? Porque quando eu tenho uma corrente de partida muito alta, né, eu posso gerar diversos problemas. Por exemplo, se na minha rede eu tenho dispositivos mais sensíveis ali, né, eu posso gerar a queima desses dispositivos, ou seja, se a corrente é muito alta, a tensão da rede acaba tendo uma baixa, né, uma queda brusca, que a gente fala de subtensão, e esses dispositivos podem vir a danificar. Aí dentro das partidas indiretas de motor, a gente tem as partidas por chave compensadora, né? Por estrela triângulo, então é, e outros tipos de partida indiretas, né? Só que aí a gente tem as partidas eletrônicas desses motores, que realmente permitem uma partida mais suave e que usam dispositivos, né? A parte física de dispositivos, que a gente fala de hardware, menores. Então, dentre eles, a gente tem o inversor de frequência, né? O inversor de frequência ele faz o quê? Ele atua ali dentro, né? Ele atua na frequência de saída da minha rede, né? Para o meu motor, variando ali, né? Controlando a velocidade. Então, ele atua na frequência e na tensão sobre o motor, controla, né? A velocidade e aí eu controlo também a corrente de partida desse motor, certo? O soft start, ele tem um funcionamento parecido, só que ele atua, né, realmente colocando uma tensão sobre o motor em uma determinada rampa, que a gente fala, uma rampa de
partida, ou seja, ele começa aplicando no meu motor um valor percentual da tensão nominal, e aí assim vai crescendo, né, esse valor até que ele atinge a tensão nominal. Dessa forma, na partida, quando eu coloco uma tensão menor, consequentemente a minha corrente vai ser menor, certo? Então, esse fórum aqui é realmente para vocês terem um conhecimento sobre as vantagens desses inversores de frequência e sobre esses tipos de acionamento, certo? Agora aqui a gente tem a SAP 3. Agora eu vou mudar aqui, vou alterar o compartilhamento da tela. Só um momento. Peraí, deixa eu compartilhar a tela errada. É, essa daqui mesmo. Você tá vendo aí a tela da situação de aprendizagem 3? Sim, sim. Então, essa situação de aprendizagem aqui, ela vai tratar dos conceitos da hidráulica, né? Então, você está aprendendo os conceitos de hidráulica e para verificar se você está aprendendo esses conceitos, vamos aplicar um exercício onde você terá que analisar um circuito hidráulico, né? Então, lá no anexo 3, né, que vai estar lá no ambiente virtual, vai ter realmente ali a figura de um circuito hidráulico e a gente tem que analisar esse circuito hidráulico, certo? Então, o circuito dispõe de uma bomba hidráulica. Então, realmente, a bomba, né? Ele é aquele dispositivo que vai fornecer vazão hidráulica para o meu sistema, certo? Então, a bomba hidráulica com a vazão de 20 litros por minuto, certo? Ou seja, ele fornece uma vazão aqui de 20 litros por minuto. O que que significa esse LPM, litros por minuto? Significa que em um minuto, certo? Vai passar ali dentro da área da seção transversal do meu encanamento 20 litros. Então, se eu pegar ali, né, a saída dessa bomba, cronometrar ali um minuto e ver o quanto de água que passou, o quanto de um fluido, né, que no caso de sistemas hidráulicos a gente trabalha muito com óleos, quanto de óleo, né, que passou através dessa bomba. Então, a gente vai ver que foi 20 litros. Então, essa medida, né, que é uma das medidas de vazão, né, significa isso, ou seja, em um minuto passou ali pela bomba, né, ela conseguiu fornecer para o sistema uma quantidade de 20 litros de óleo, certo? A gente tem uma válvula reguladora de segurança, ou seja, então aqui eu já estou te explicando também, né, os dispositivos. Então já estou dando uma introduzida aqui em todos os conceitos que a gente vai ver detalhadamente, certo? Então, essas válvulas, né, Então, a válvula de segurança, né, regulada em 60 bar de pressão. O que que significa essa válvula de segurança? Então, vamos lá. Quando eu tenho um circuito hidráulico, né, eu tenho a presença de uma bomba. Deixa eu abrir aqui e mostrar também o circuito hidráulico, que fica mais fácil. Você está conseguindo enxergar aqui o circuito hidráulico? Sim. Tá. Então, eu tenho aqui, ó. Então, esse simbologia, então aqui eu já vou falar um pouco da simbologia, né? A gente vai realmente estudar, né, cada símbolo desse daqui e ver, né, como eles são representados. Então, por exemplo, se eu tenho lá na prática um determinado sistema hidráulico e eu preciso representar isso em projeto, a gente tem a padronização de simbologia, né? Então, eu preciso, né, ao olhar esse circuito aqui, esse diagrama, entender o que que representa cada dispositivo, cada símbolo desse. E a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa disciplina, certo? Então, esse símbolo aqui de baixo, tá vendo a seta do mouse aqui? Tá conseguindo Consigo enxergar enxergar? assim. Ah, tá. Então, deixa eu dar Uhum. um zoom aqui que fica melhor. Então, essa simbologia aqui, né, ele é o símbolo de um reservatório, certo? Por quê? Porque
eu tenho que ter como se fosse um sistema de pulmão de óleo, né? Ou um dispositivo que armazena óleo hidráulico, né? Líquido hidráulico aqui para o meu sistema. Ou seja, então aqui é meu conjunto motor-bomba, né? Ou seja, eu preciso de um motor elétrico que vai acionar o eixo da minha bomba, né? Então eu tenho esse conjunto motor-bomba que está aqui succionando, né? Então ele está fazendo a sucção desse fluido hidráulico aqui, né? E mandando aqui, que a gente fala de recalque, né? Tá recalcando aqui, mandando esse fluido para o meu circuito, certo? Nesse ponto aqui, ó, no ponto A, a gente tem um dispositivo que mede a pressão, certo? Ou seja, ele mede qual que é a pressão presente aqui no meu sistema hidráulico, certo? E aí, aqui no exercício, ele fala de uma válvula de segurança, tá vendo? Uma válvula de segurança regulada em 60 bar de pressão, que é justamente esse elemento aqui. O que que ele faz? Se a bomba, né, ela tá mandando o fluido ali para o meu sistema. Se eu não tenho nenhum dispositivo atuando, se eu não tenho um ponto para esse fluido ser extravasado, a pressão ali vai aumentando, né? Você concorda comigo? Se eu estou mandando ali líquido para uma tubulação, eu não estou utilizando esse fluido em nenhum dispositivo, ou eu não estou tendo a saída desse fluido para um outro lugar, a pressão, né? Ou seja, a força que aquele fluido vai exercer na parede interna ali da minha tubulação vai só aumentar, concorda? Sim. Então, o que que essa válvula faz? Quando chega em 60 bar, então bar é uma unidade de medida de pressão. Quando essa pressão atinge esse parâmetro de 60, essa válvula se abre, permitindo com que esse fluido retorne aqui para o meu tanque armazenador de fluido. Ou seja, ele serve como uma segurança, né, para que a pressão da minha linha não atinja valores superiores do que os meus componentes foi projetado. Então, esse dispositivozinho aqui, ó, ele serve para isso, para realmente proteger esse sistema, certo? Aqui, ó, então essa simbologia aqui, a gente tem, né, que ele é uma válvula, né, é uma válvula chamada válvula de retenção. Você já ouviu falar sobre válvula de retenção? Sim. Já vi, sim. Então, então olha aqui, essa simbologia ela mostra que se o meu fluido, né, ele está percorrendo nesse sentido aqui, ó, então ele está saindo da bomba e vindo para cá. Quando essa bomba ela consegue fornecer uma vazão suficiente para gerar uma pressão maior do que 5 bar, lá dentro tem um dispositivo, né, que é uma vedação que ela se abre, né, permitindo a passagem de fluido daqui para cá, certo? Então ela permite, né, a passagem de fluido em um sentido e se o fluido aqui, né, por algum não, para um mau funcionamento aqui, né, para o fluido não retornar, ela bloqueia 100% aqui o fluido no sentido contrário. Então, essa mola aqui, né, ela serve para mostrar realmente que eu tenho uma força elástica da mola tampando nessa válvula para que o fluido não retorne no sentido contrário, certo? Então, eu tenho os manômetros aqui, eu tenho minhas válvulas de retenção, cada um com seu valor de pressão aqui, né? Então, esse valor que 5 bar, 8 bar, 15 bar, significa o quê? Essa mola, né? Então, essa molazinha aqui, ela está fornecendo uma certa força, né, na minha válvula. O fluido, ele tem que ter uma pressão, né, maior, suficiente para gerar uma força maior para romper, né, para conseguir superar esse valor, certo? Então, quando o fluido ele tem uma força realmente suficiente maior do que esse valor, ele permite ali a passagem do fluido nesse sentido, certo? E aqui eu tenho a simbologia de válvulas, né? Então, que são realmente válvulas ali em que eu controlo, né, a passagem ou não do fluido. Se eu quero que o fluido passe em uma determinada linha, eu abro a válvula, permito a passagem. Se eu quero bloquear aquele pedaço de linha, eu venho e fecho ali a passagem. Então, por exemplo, se eu quero isolar, né, esse pedaço aqui, o C e D, então essa linha de C para D, né? Então, se eu precisar dar uma manutenção aqui, eu fecho esse registro I aqui, e aí o meu fluido passa aqui pelo outro caminho, né? E eu consigo dar manutenção aqui nesse sistema, certo?
Então, vamos lá. O circuito dispõe de uma bomba hidráulica com vazão de 20 litros por minuto, uma válvula de segurança regulada em 60 bar de pressão. A gente tem 4 válvulas de bloqueio reguladas em 5 bar, 8 bar, 15 bar e 7 bar de pressão, 8 manômetros indicados com a letra A até a letra H e 3 registros para fazer a abertura e fechamento do circuito no qual ele está instalado. Então, para resolver esse exercício, você deverá montar 3 tabelas, certo? Determinando as pressões marcadas em cada um dos manômetros. E para cada tabela, há uma condição que deverá ser analisada. Então, você vai preencher 3 tabelas. Cada tabela dessa vai ter uma condição de preenchimento. Na tabela 1, você vai considerar o registro 1 e 3 abertos e o registro 2 fechado. Então, é como se esse registro aqui tivesse fechado e o 1 e o 3 aqui tivesse aberto, certo? A tabela 2, então vou considerar o registro 3 fechado e o registro 1 e 2 aberto. E na tabela 3, considerar o registro 2 e 3 aberto e o registro 3 fechado. Então, como que você vai resolver esse exercício aqui, né? Como que eu vou saber qual que é a pressão em cada trecho, né? Qual que é a leitura de pressão em cada um desses manômetros? Você vai pegar, né, um simulador, né, que tem até aqui na plataforma para você baixar, chamado FluidSim, né? Então ele é um simulador que permite a gente desenhar, né, entender o funcionamento ali de circuitos pneumáticos e circuitos hidráulicos. Você vai montar esse circuito lá e vai realmente simular o funcionamento dele, certo? Aí você vai pegar, por exemplo, para preencher a tabela 1, eu vou lá e coloco que que o registro 1 e 3 está aberto, né? Opa. Então, circuito 1 e 3 aberto, registro 2 fechado. Aí lá no FluidSim, você vai colocar, né? Vai ter que colocar aqui em cada ponto desses manômetros, aí você vai ver lá realmente, né? A indicação do manômetro, qual que é a leitura de pressão. Aí você vem aqui na tabela, né? Na tabela 1, e vai indicar aqui, nessa condição do registro 1, do registro 3 aberto, do registro 2 fechado, eu tenho uma leitura de tantos bar no manômetro A, tantos bar no manômetro B e assim sucessivamente. Beleza? Ficou claro aqui? Sim, tá tranquilo. Não, beleza, então. Então, aqui são as avaliações, né? Então, eu tirei esse momento realmente para explicar para você, né? Para vocês aí que vão assistir também a aula gravada, cada aqui elemento, né, do avaliativo da nossa disciplina, e eu fui aproveitando ali para ir introduzindo os principais conceitos ali que a gente vai estudar, né, ao longo da nossa disciplina. Então, essa disciplina, ela vai ser realmente para fazer com que vocês desenvolvam as habilidades, né, as capacidades necessárias para atuar com sistemas de automação hidráulico e pneumático, né? Então, a gente vive em um ambiente industrial, né, em processos, né? Então, a gente realmente, na atualidade, tem que digamos assim, a busca pela eficiência produtiva, né, ela se torna cada vez maior. Ou seja, o tempo de entrega de determinado produto, né, o tempo final para eu conseguir manufaturar determinado produto, ele tem que ser cada vez menor, né? E para eu conseguir entregar um determinado produto num tempo menor, qual que é a principal, né? Qual que é o principal modo que eu faço? Eu realmente começo a automatizar alguns processos repetitivos, né? Então, se eu tenho ali processos repetitivos, então vamos supor, numa linha de produção, né? Se eu tenho ali que uma caixa, ela passa numa esteira transportadora, e antes eu tinha ali uma pessoa, né, um auxiliar de produção, que pegava determinado produto, colocava nessa caixa, né? Então eu precisaria ali de um, dois, três, várias pessoas para realizar esse processo, né? Então, com o conhecimento aqui, né, dos sistemas hidráulicos, dos sistemas pneumáticos, a gente vai ser capaz, né, de
realizar, né, automações que consiga automatizar esses processos. Então, ao invés de eu utilizar, né, às vezes um processo mais lento ali para conseguir realmente fazer uma determinada atividade, eu automatizo esses processos, né, através de atuadores, que a gente fala que é o coração dos sistemas pneumáticos e hidráulicos, eu automatizo esses processos para ganhar realmente agilidade ali no meu sistema produtivo, certo? Então, deixa eu ver, falta. Então dá para iniciar aqui um pouco do conteúdo, né? Então aqui, ó, na parte na aba, né? Então acho que você já tem bastante conhecimento aqui na plataforma, mas nunca é demais a gente relembrar, né? Então a gente tem aqui realmente algumas abas, né? Dentro do ambiente aqui, e nessas abas aqui, em cada aba, ele vai ter um tipo de link ou um tipo de ação que você faz, né? Então, no primeiros passos aqui, você vai ter o guia do aluno, um plano de estudo. Então, esse plano de estudo aqui, ó. É muito importante você baixar, você olhar ele e entender, né? Por quê? Porque ele vai te dar ali realmente a diretriz, né? Vai te facilitar durante a sua etapa de aprendizagem, ou seja, o que que eu vou estudar primeiro, por quanto tempo. Então, realmente ele te dá ali todo um guia, né? Ele faz uma trilha ali do passo a passo para você desenvolver as habilidades, as capacidades necessárias aqui da unidade, certo? E aí, dentro aqui do conteúdo do curso, a gente tem o livro didático e a gente tem, né, aqui o conteúdo interativo, certo? Então, aqui a gente já vai começar, né, a entender melhor sobre os processos de sistemas hidráulicos e pneumáticos, certo? Então, aqui, ó, a gente já está na última UC do módulo, né? Então, a gente está aqui no módulo específico 1, na UC de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. E aí, esse conteúdo, ele inicia, né, apresentando uma situação de aprendizagem. Então, a gente vai resolver essa situação aqui, né? E através da resolução dessa situação, a gente vai desenvolver ali as capacidades necessárias, né? Que a gente tem propostas aqui, certo? Então, essa situação de aprendizagem, ela inicia, né, falando de um processo seletivo em que Fábio, né, está procurando um emprego e ele vai, né, em uma determinada empresa. E aí o recrutador, né, ele realmente pergunta se o Fábio tem conhecimento em sistemas eletromecânicos, né? Se, se ele está selecionando aqui um técnico em eletromecânica, certo? E ele pergunta se o Fábio ele tem conhecimento em sistemas pneumáticos. Fábio aqui, né, como ele fez o curso aqui no Senai, né, ele tem realmente essa capacidade, né, de resolver os problemas relacionados aos sistemas pneumáticos. Então ele fala que sim, tem conhecimento, certo? E fala ainda que é o sistema mais utilizado na maioria dos equipamentos nas empresas, nas indústrias. O recrutador, então, viu, né, que o Fábio tinha conhecimento, certo? E falou que ele atende a quase todos os requisitos para ocupar o cargo. Só que antes ele quer propor um desafio, né? Então ele quer ver se realmente Fábio tem o conhecimento necessário. Fábio então aceita esse desafio e o recrutador chama ele até o laboratório de pneumática. Então o recrutador fala para o Fábio: Fábio, aqui tem uma bancada onde você deverá fixar os componentes, né? E esta é a caixa com diversos tipos de componentes pneumáticos. Ok, mas o que eu tenho que fazer? Então eu quero que você monte um circuito pneumático que trabalhe na sequência um, né? Um a mais, dois a mais, dois a menos, um a menos. Mas o que que é isso, né? Então o que que seria isso daqui? Então, quando a gente monta, né, circuitos pneumáticos, circuitos hidráulicos, o primeiro passo é a gente fazer uma descrição da lógica por trás do circuito, né? Então, é realmente eu representar ali qual que é a lógica, qual que é as etapas de funcionamento do meu circuito. Então, para ele
para esse circuito pneumático de automação ele desempenhar uma certa função, né? Eu monto ali qual que é o raciocínio lógico desse circuito, né? E quais que são as etapas, né? Então eu faço um sequenciamento de etapas, um raciocínio lógico para eu conseguir montar isso mais fácil. Porque eu posso montar um circuito de duas formas, né? Eu posso ir por tentativa e erro, realmente é uma forma não estruturada de montagem desses circuitos. Então, eu vou lá, vou colocando componente, vou mexendo. Isso em termos práticos, né? Pelo tempo que a gente às vezes tem para solucionar algum problema, não é viável, né? Dá certo? Dá, mas realmente tem seus lados negativos. E a gente tem, né, um método estruturado de montagem de circuitos pneumáticos, que realmente é essa descrição aqui da sequência lógica. Beleza, dentro desse método estruturado, né? Como que eu represento essa sequência lógica? Então, tem várias formas. Essa forma que o recrutador falou para o Fábio aqui é chamado de representação algébrica dos movimentos, né? Então, esse 1A, 2A significa o quê? Que eu tenho dois atuadores, né? Dois cilindros pneumáticos no meu sistema. Um ele chamou de 1A e o outro ele chamou de 2A, certo? Esse símbolo de mais aqui, ele vai indicar o avanço, né? Ou seja, ele está falando aqui que o meu primeiro, né? O meu cilindro 1A avança, aí depois disso, o meu cilindro 2A avança, certo? E esse símbolo de menos aqui, ó, ele significa o recuo, né? Ou seja, é o processo realmente da haste voltar ali. Então, quando o cilindro ele avança, a haste, né, ele desloca para frente. Quando ele recua, ela volta para a posição original, certo? Então, isso daqui é um circuito sequencial, certo? Ou seja, primeiro o meu cilindro A avança, depois o meu cilindro 2 avança, certo? Depois, né, o meu cilindro 2A, ele recua, enquanto o meu 1A ainda está avançado, tá vendo? E só depois esse cilindro 1A recua, certo? Então, note que aqui, né, eu tenho certas condições de funcionamento desse circuito, ou seja, o meu pistão 1A, ele só pode recuar, por exemplo, depois que o meu cilindro 2A recuar, certo? Então, isso daqui é uma forma de representação da sequência lógica, né? Ou seja, do passo a passo que o meu circuito tem que seguir ali para que ele consiga desempenhar a função dele, certo? Tem outras formas de representar isso? Tem. Tem, por exemplo, que a gente vai ver, né, mais para frente, é o diagrama de trajeto, passo. Então, ou seja, eu pego esses mesmos movimentos que são realizados aqui pelos meus pistão, né, e represento, ao invés de representar como se fosse uma forma matemática, né, uma forma algébrica, eu represento ele de uma forma gráfica, né? Então, eu realmente represento um gráfico ali, onde eu represento o curso do pistão, né, de cada um dos pistões, certo? E aí a gente vai ver esses métodos de montagem mais para frente. Então, beleza, o recrutador pediu para o Fábio montar esse circuito que obedece a essa sequência aqui. Então, beleza. Então, a gente vai precisar ajudar Fábio a realizar essas atividades. Então, a gente tem que desenvolver as atividades propostas, que estão descritas, nas telas a seguir, certo? E se precisar de algum auxílio aqui, né, não deixe de entrar em contato aqui comigo para ajudar vocês, beleza? Qual que é o resultado, né, então, qual que é o resultado esperado? Então, exposição oral e demonstrativa, apresente a interpretação e análise da sequência lógica de funcionamento do circuito pneumático. Então, a gente tem aqui várias atividades, né, propostas referente a essa situação de aprendizado, certo? E aí, agora a gente vai ver quais que são os conhecimentos que a gente tem que ter, né, para resolver aquela situação que o recrutador propôs para o Fábio, certo? E aí a gente entra agora na parte dos sistemas pneumáticos, né? Então, você conhece sistema pneumático? Sabe como que são montados esses circuitos, né? E como que eles são utilizados na automação, de processos industriais? Então, a gente vai começar a conhecer a importância desses sistemas, né? Qual que é a importância que ele tem nas indústrias, vai entender o funcionamento dos componentes,
que são usados na montagem desses circuitos pneumáticos e quais são os passos ali necessários para montar esse circuito seguindo aqui o que eu disse antes, né? Uma sequência lógica, certo? Então, ao final desse capítulo nosso, você será capaz de interpretar, né, conforme as normas técnicas, documentações técnicas, você vai ser capaz, né, de interpretar os documentos, né, as documentações técnicas aplicáveis à montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Você vai conseguir selecionar quais são as ferramentas, equipamentos que são necessários para a montagem desses sistemas, né? Vai conseguir classificar ali por tipo, características e aplicação dos equipamentos e sistemas elétricos e mecânicos a serem testados por ocasião do comissionamento dos sistemas, né? E o que que seria esse comissionamento? Então, vamos supor que você foi responsável, né, por fazer a montagem de um circuito hidráulico, um circuito pneumático aqui no caso. O comissionamento é realmente após a etapa de montagem desses sistemas, você tem que fazer ali, né, os testes necessários antes de colocar ele realmente em operação. Então, o comissionamento é realmente eu pegar e fazer o teste desses equipamentos, né, equipamento por equipamento e testar ali se realmente ele está funcionando, certo? E montar sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, a gente falou, né, sobre a sequência lógica dos circuitos pneumáticos, falou sobre a importância, né? E a gente vai ver aqui que ele tem diversas aplicações nos processos industriais, certo? Os movimentos desses circuitos pneumáticos, eles são executados pelos atuadores, né? Que são aqueles dispositivos que realmente desenvolvem trabalho, né? Então, são aqueles dispositivos que têm algum outro elemento conectado, né? Na sua ponta, e esse dispositivo vai utilizar aquela energia, né? Do ar comprimido, aquela energia pneumática e transformar isso em um tipo de trabalho útil. Então, a função, né, de fazer esse trabalho, transformar essa energia pneumática em energia útil, energia mecânica disponível ali, é feito pelos atuadores, né? Então, são basicamente ali os meus cilindros pneumáticos, certo? Beleza, para esses atuadores, né, para esses cilindros, eles realmente executarem os seus movimentos, né, tem que ter um outro carinha ali, um outro dispositivo que vai dar o comando para ele, ou seja, que vai falar assim, avança, não, recua. Agora você tem que avançar, tem que recuar. E quem que é esses carinhos? São as válvulas, né? Então, as válvulas são dispositivos mecânicos ali que, a depender da sua dinâmica interna ali, ela consegue mandar ar comprimido para um atuador ou pegar esse ar comprimido que já está lá e jogar de volta para a atmosfera. Então, a função disso, né, são das válvulas, certo? E a, quando essas válvulas elas executam sua função, né, elas realmente fazem os atuadores ali funcionar. Então, dentro dos circuitos pneumáticos, a gente tem componentes divididos em basicamente quatro grupos. Ou seja, eu tenho os elementos de trabalho, né, que eu acabei de falar aqui dos cilindros pneumáticos. Eu tenho os elementos de comando, né, ou seja, que são aquelas válvulas principais ali que vão comandar eh, o funcionamento dos meus cilindros, eu tenho os elementos de sinal, ou seja, são aqueles elementos, né, que podem ser válvulas também, que vão dar o sinal para minha válvula principal, ou seja, elas vão falar para a válvula assim: não, chegou aqui no momento que o pistão precisa atuar. Então ele manda esse comando para a válvula muda de posição de trabalho, né, e manda ar comprimido, por exemplo, para o pistão atuar, certo? Então eu tenho elementos de sinal que vai fazer, né, o controle das válvulas principais de comando. E eu tenho elementos auxiliares ali no meu circuito, né, que vão fazer principalmente a parte ali é, de purificação do meu ar, né, retirar as impurezas de dentro do sistema. Então a gente vai ver elementos um por um aqui, certo? Então, os elementos de trabalho, né?
Então, ele executa algum tipo de atividade, ou seja, transforma a energia pneumática em movimento, certo? Então, em um cilindro, então perceba que em um cilindro a energia pneumática ela é transformada em movimento de avanço e recuo, né? Assim gerando um trabalho. E aí os elementos mais utilizados na indústria são os cilindros lineares e os cilindros giratórios, né? Além dos motores pneumáticos. Então aqui a gente tem uma foto, né, de um cilindro, né, como eu falei, de simples ação, ou seja, ele é de simples ação por quê? Porque eu tenho um ponto de entrada de ar comprimido, né? Então, quando o ar comprimido ele vem por essa válvula de entrada aqui, né? Por esse componente de entrada aqui, ele preenche, né, um recipiente aqui e empurra esse êmbolo para frente. Então, aqui dentro tem um êmbolo, né? Como se fosse uma seringa, e ele faz com que esse pistão aqui ele avance, ou seja, essa haste ela sai, ela vai para uma outra posição, né? De avançada. E aí ele é de simples ação por quê? Porque o retorno para a posição original se dá por meio de uma mola aqui dentro, né? Então, ou seja, ele é simples ação porque ele tem somente o ponto de entrada, um ponto de entrada de ar comprimido aqui, certo? E aqui a gente tem exemplos, né, de motores que funcionam com a energia pneumática. Então, é muito comum, né, dentro das linhas de produção lá, a gente ter pontos de tomada de ar comprimido, né, em que eu conecto ali diversos tipos de dispositivos. Por exemplo, rebitadeiras, né? Aqui na foto a gente tem furadeiras, a gente tem dispositivos aqui como martelete, nesse caso que utilizam da energia desse ar comprimido, né, e transforma isso em um tipo de movimento rotativo, certo? E aí mais para frente a gente vai entender mais a fundo aqui todos esses dispositivos, beleza? Ficou alguma dúvida até agora, Wallace? Daniel, Não, bem-vindo aí, tranquilo. boa noite. Então, pessoal, lembrando que nosso encontro aqui é sempre às quartas-feiras, né? Ficou nesse horário das 19 às 20, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição aí pelo chat do Ava, né? Se precisar também tiver alguma dúvida relacionada à parte administrativa ali do site, né? Ah, eu tenho uma dúvida de navegação, ou determinado link aqui não está funcionando. Vocês também podem entrar em contato com os monitores, né? Então tem o monitor aqui. Vocês têm acesso também a mim, né? E ao monitor para tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, pessoal, por hoje era isso que eu queria trazer de conteúdo, né? Então, realmente teve bastante coisa, a gente conversou sobre bastante assuntos aqui, né? E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar em cada um desses temas que eu falei, né? E destrinchar realmente esse conteúdo ali, tentando explicar da melhor forma possível. Beleza? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, vou ficando por aqui. Me despeço de vocês aí. Boa noite a todos, bom descanso, né? E até a próxima. Boa noite.